A graça do Senhor esteja convosco, amados irmãos. Neste momento, eu trago um relato que ainda faz meu coração transbordar, um testemunho que revela como o braço do Todo-Poderoso ainda se move poderosamente em nossos dias. Se você está atravessando um período onde parece que os céus estão de bronze, onde sua fé está abalada e seu espírito ressecado, permaneça comigo nesta jornada, pois eu tenho absoluta certeza de que o mesmo Senhor que transformou minha existência pode renovar a sua neste exato instante. Deixe sua localização nos comentários. Inscreva-se para recebermos juntos edificação diária. Compartilhe este relato com aqueles que necessitam testemunhar uma obra genuína do poder divino, pois ao término farei uma súplica especial, levando cada necessidade ao trono da graça. Minha infância foi moldada nos caminhos do Evangelho, criada por pais devotos e humildes que me instruíram nas Escrituras desde os primeiros anos de vida. Nossa residência era modesta, porém transbordava da presença divina. Os dias iniciavam com súplicas ao Criador, as tardes eram preenchidas com cânticos espirituais e as reuniões de adoração representavam o momento mais aguardado de cada semana. Naquele ambiente de proteção, cercada pelo carinho familiar e pela comunhão dos irmãos, eu me sentia segura e amparada. No princípio, surgiu apenas uma inquietação natural da adolescência. Questionava-me sobre como seria a existência além das fronteiras estabelecidas por meus genitores com tanto zelo e cuidado. Foi aos 15 anos que travei conhecimento com alguns estudantes na escola. Não professavam a mesma fé, porém eram comunicativos, divertidos, portadores de experiências que nunca haviam chegado aos meus ouvidos. Gradualmente surgiram os encontros sociais, as comemorações de aniversário, as saídas para entretenimento. Tinha consciência da desaprovação de meus pais, contudo, convencia-me de que eram apenas relações amigáveis, nada prejudicial. Entretanto, sempre que retornava ao lar, uma opressão tomava conta do meu peito, um peso que não conseguia explicar. O adversário das almas trabalha com astúcia, amados. Não se apresenta mostrando o precipício, mas oferece pequenos desvios, até que perdemos completamente a noção da distância percorrida. Ainda comparecia às reuniões dominicais, porém, durante os outros dias, me envolvia progressivamente com aquele círculo social. Paulatinamente, abandonei os encontros da mocidade, criando justificativas elaboradas para ausentar-me dos cultos semanais. A comunhão com o Eterno, que anteriormente era meu porto seguro, tornou-se cada vez mais esporádica. Como uma geada que lentamente recobre o jardim, roubando gradualmente o vigor da vegetação, assim foi o esfriamento espiritual tomando conta de mim. Durante esse período, vozes estranhas começaram a ecoar em minha consciência, sugestões de que estava desperdiçando minha juventude na casa de oração, de que o Criador não se importava verdadeiramente, de que ainda havia tempo de sobra para retornar posteriormente. Tais pensamentos vinham disfarçados de conforto, e eu, enfraquecida espiritualmente, passei a dar-lhes crédito. Aquilo que anteriormente me proporcionava júbilo, agora causava desconforto profundo. Permanecer no santuário tornou-se um fardo pesado. Recordo-me vividamente de um domingo específico quando me posicionei na última fileira. Deixei aquele lugar sagrado com um vácuo tão profundo que palavras não conseguem expressar adequadamente. Internamente, existia uma caverna escura que eu tentava desesperadamente preencher com relacionamentos, diversões e passatempos que apenas ampliavam o abismo entre mim e o Criador. Em determinado momento, numa provocação lançada por um dos colegas, concordei em experimentar um final de semana completo, vivendo segundo os padrões mundanos, sem limitações morais, sem considerar o divino. Aceitei como alguém que prova algo por mera curiosidade, sem calcular as consequências devastadoras que viriam. Quando retornei para casa, alta madrugada, derramei lágrimas amargas em solidão, jurando para mim mesma que no dia seguinte buscaria a reconciliação e retornaria aos caminhos santos. Porém, no dia posterior, quando comparecia ao culto, aguardava ansiosamente que o Altíssimo se manifestasse claramente, que demonstrasse que ainda existia espaço para mim em sua presença. O silêncio foi aterrorizante. Não experimentei absolutamente nada. Nenhuma palavra que quebrasse meu coração endurecido, e isso me levou a crer que o Eterno,
havia me abandonado definitivamente. Meus genitores, em desespero profundo, decidiram mudar-se para uma fazenda no interior, acreditando que, longe das influências nocivas, eu mudaria meu comportamento. Mas eu já fazia planos secretos de partir assim que tivesse oportunidade. Foi então que o Altíssimo começou a agir de uma maneira que jamais poderia ter previsto ou imaginado. Inicialmente pensei tratar-se de uma gripe comum. Acordei numa manhã sentindo o corpo pesado, uma leve dor de cabeça. Tomei um analgésico e continuei minhas atividades normalmente. No segundo dia, a febre começou timidamente, subindo durante a tarde. No terceiro dia, acordei com o corpo inteiro dolorido, como se tivesse sido espancada durante a noite. As articulações latejavam, os músculos ardiam e uma fraqueza extrema tomou conta de mim. No quarto dia, pequenas manchas avermelhadas começaram a surgir nos braços. Pensei ser uma reação alérgica, mas no quinto dia, essas manchas se espalharam para o tronco, pernas, e começaram a formar placas elevadas com bordas irregulares. A febre agora era constante, oscilando entre 39 e 40 graus. Minha mãe, desesperada, me levou ao primeiro médico. O clínico geral examinou as lesões, franziu o senho e solicitou uma bateria de exames. Hemograma completo, função hepática, função renal, marcadores inflamatórios. Os resultados vieram inconclusivos. Algumas alterações inespecíficas que não fechavam nenhum diagnóstico. Fui encaminhada para um dermatologista em outra cidade. O dermatologista realizou uma biópsia de uma das lesões. Enquanto aguardávamos o resultado, meu estado piorava diariamente. As manchas agora cobriam praticamente todo o meu corpo. Algumas começavam a formar nódulos dolorosos sob a pele. Perdi a sensibilidade em algumas áreas. Podia tocar a pele e não sentir nada. Foi quando o terror realmente começou. O resultado da biópsia foi enviado para um laboratório especializado na capital. Mais uma semana de espera angustiante. Durante esse período, desenvolvi uma neuropatia periférica severa. Formigamentos constantes que se transformavam em choques elétricos percorrendo braços e pernas. As noites eram um tormento. Não conseguia encontrar posição confortável para dormir. A pele queimava e, ao mesmo tempo, estava dormente em várias áreas. Finalmente, após 3 semanas do início dos sintomas, fui encaminhada para um centro de referência em doenças infecciosas. O especialista, um homem de meia idade com décadas de experiência, examinou-me cuidadosamente, testou minha sensibilidade com diferentes instrumentos, observou cada lesão com uma lupa dermatológica, palpou os nervos periféricos que estavam visivelmente espessados. Ele se afastou, cruzou os braços e, com uma expressão grave, declarou que eu possuía uma forma multibacilar de hanseníase, extremamente agressiva e em estágio avançado. Era um dos casos mais severos que ele havia visto em 30 anos de prática médica. Precisava ser internada imediatamente para iniciar tratamento intensivo. O mundo desabou ao meu redor. Hanseníase, a lepra bíblica, a doença dos rejeitados, dos impuros, dos que eram obrigados a viver isolados. Em pleno século XXI, eu estava sendo diagnosticada com a mesma enfermidade que atormentava os povos antigos. Fui transferida de ambulância para o centro especializado. O trajeto de 3 horas foi uma tortura. Cada solavanco do veículo enviava ondas de dor pelo meu corpo. A sirene soando era como um prenúncio de morte. Minha mãe não pôde me acompanhar. Apenas um paramédico me monitorava durante o percurso. Ao chegar, fui imediatamente colocada numa ala de isolamento. O quarto tinha paredes brancas sem qualquer decoração, uma cama com grades laterais, um banheiro adaptado e uma janela com vidro fosco que mal permitia ver o exterior. Uma câmera no canto superior monitorava constantemente. Era uma prisão sanitária. A equipe médica entrava completamente paramentada. Máscaras especiais, aventais descartáveis, luvas duplas, protetores faciais. Eu me sentia como uma ameaça biológica ambulante. Nos primeiros dias, mal conseguiam encontrar veias para estabelecer acesso venoso. Meus vasos estavam colapsados pela desidratação e inflamação sistêmica. Iniciaram imediatamente um coquetel de antibióticos potentes. Um deles tingiu todas as minhas secreções de laranja. Lágrimas, urina, suor. Outro começou a escurecer minha pele, dando-lhe um tom acinzentado mórbido. Um terceiro causava uma anemia que me deixava ainda mais fraca.
Além dos antibióticos, recebia corticoides em altas doses para controlar a resposta inflamatória. Isso desencadeou uma série de efeitos colaterais: retenção de líquidos que me deixou inchada e irreconhecível, insônia severa que me mantinha acordada por dias seguidos, alterações de humor que me faziam chorar descontroladamente ou sentir uma irritabilidade extrema. A cada manhã, a equipe de enfermagem realizava curativos nas lesões ulceradas. O processo era excruciante. Mesmo com analgésicos potentes, a dor era quase insuportável. Algumas úlceras eram tão profundas que expunham tendões e ossos. O odor era nauseante, uma mistura de tecido necrótico e secreções purulentas. Na terceira semana de internação, as complicações neurológicas se agravaram drasticamente. Desenvolvi uma condição chamada neurite aguda. Os nervos periféricos inflamaram a tal ponto que pareciam cordas quentes sob a pele. O nervo ulnar no cotovelo estava tão espessado que era visível externamente. O nervo fibular atrás do joelho latejava constantemente. Perdi completamente a força na mão direita. Não conseguia segurar nem mesmo um copo d'água. O pé esquerdo desenvolveu uma condição chamada pé caído. Não conseguia levantá-lo ao caminhar. A fisioterapeuta tentava exercícios passivos, mas cada movimento era uma tortura. O pior eram as crises de dor neuropática durante a madrugada. Eram como choques elétricos percorrendo todo o sistema nervoso simultaneamente. Eu gritava involuntariamente, agarrando os lençóis até os nós dos dedos ficarem brancos. Os analgésicos mais fortes mal tocavam essa dor. Era um sofrimento que vinha de dentro dos nervos, não algo que medicamentos comuns pudessem alcançar. O isolamento prolongado começou a afetar minha sanidade mental. Dias se fundiam com noites numa neblina medicamentosa. Desenvolvi alucinações auditivas, ouvia vozes sussurrando meu nome, músicas distantes que ninguém mais escutava. As alucinações visuais vieram em seguida. Sombras se movendo pelos cantos, rostos se formando nas manchas do teto. A equipe de psiquiatria foi chamada. Diagnosticaram um quadro de delírio induzido pela combinação de infecção severa, medicamentos e isolamento. Adicionaram antipsicóticos ao meu já extenso regime medicamentoso. Isso me deixou ainda mais sedada, mas pelo menos as alucinações diminuíram. Foi durante esse período de escuridão mental que algo começou a mudar. Numa noite particularmente difícil, quando a febre havia subido para 40,5 graus e os médicos consideravam me transferir para a terapia intensiva, eu ouvi claramente, não como alucinação, mas como realidade, o som de um louvor sendo entoado ao longe. A melodia era suave, quase imperceptível, mas crescia gradualmente. Era um dos cânticos que minha mãe costumava entoar enquanto realizava as tarefas domésticas. A letra falava sobre a presença divina nas horas mais sombrias. Forcei meus olhos a abrirem, esperando ver mais uma alucinação, mas o quarto estava vazio. Foi então que uma enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais. Ela cantarolava baixinho a mesma melodia. Quando percebeu que eu a observava com os olhos arregalados, ela parou, envergonhada. Quando pedi para que continuasse, ela sorriu timidamente e explicou que sua avó frequentava uma congregação e havia-lhe ensinado esse louvor quando criança. Sempre cantava quando cuidava de pacientes graves, acreditando que o Senhor ouvia. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Era a primeira vez em semanas que eu chorava por algo além de dor física. Confessei que também conhecia aquele louvor. A enfermeira segurou minha mão enluvada com gentileza e disse que o Senhor não havia esquecido de mim, que Ele estava ali, mesmo naquele lugar. Após aquele encontro, algo despertou dentro de mim. Mas junto com o despertar espiritual, veio uma batalha feroz. O inimigo não desistiria facilmente de uma alma que já considerava sua. As vozes acusadoras se intensificaram, não mais como alucinações, mas como pensamentos invasivos. Diziam que eu era hipócrita, que havia abandonado Deus e agora queria voltar apenas porque estava doente. Insistiam que ele não me aceitaria de volta, que eu havia ido longe demais. Sussurravam que essa doença era meu castigo, que eu merecia cada momento de sofrimento. Sugeriam que seria melhor morrer do que viver marcada por essa doença. Eram bombardeios constantes contra minha mente já fragilizada.
mas naquela mesma noite, com grande esforço, consegui sussurrar uma oração. Não foi eloquente nem estruturada. Foi um gemido da alma pedindo ajuda, misericórdia, uma segunda chance. 3 dias depois, recebi uma visita que mudaria o curso da minha recuperação. O dirigente da congregação que minha família frequentava havia recebido autorização especial para me visitar. Ele não pôde entrar no quarto devido aos protocolos de isolamento, mas ficou do outro lado da porta de vidro. Mesmo através da barreira física e usando toda a paramentação de proteção, eu podia ver a compaixão em seus olhos. Ele ergueu uma Bíblia e começou a ler passagens sobre como o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então ele orou. Foi uma oração poderosa, cheia de autoridade espiritual. Ele repreendeu a enfermidade, declarou cura sobre meu corpo e, mais importante, declarou restauração sobre minha alma. Senti algo se quebrar dentro de mim, como se correntes invisíveis estivessem sendo despedaçadas. Ele me chamou pelo nome com firmeza e disse que os irmãos estavam jejuando e orando por mim. Pediu que não desistisse, pois o Senhor tinha um propósito nesta prova e eu voltaria para testificar das grandezas dele. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. A febre, que havia sido minha companheira constante por semanas, simplesmente desapareceu. Não foi uma redução gradual, ela simplesmente cessou. A equipe médica ficou perplexa. Repetiram a aferição de temperatura várias vezes, achando que o termômetro estava defeituoso. As lesões de pele, que vinham se multiplicando diariamente, pararam de surgir. As existentes começaram a apresentar sinais de cicatrização. As bordas começaram a se fechar, o tecido de granulação saudável começou a aparecer. O odor fétido que emanava das feridas diminuiu drasticamente. Mais impressionante ainda foi a melhora neurológica. A força começou a retornar gradualmente para minha mão direita. Consegui segurar um copo pela primeira vez em semanas. O pé caído começou a responder aos comandos. Pequenos movimentos, mas movimentos mesmo assim. Uma semana após a visita do dirigente, novos exames foram realizados. A baciloscopia, que anteriormente mostrava incontáveis bacilos em cada campo microscópico examinado, agora mostrava uma redução de 80%. Era biologicamente impossível tal redução em tão pouco tempo com o tratamento convencional. O teste de sensibilidade mostrou recuperação em áreas que os médicos consideravam permanentemente danificadas. A eletromiografia revelou que nervos considerados mortos estavam apresentando sinais de regeneração. O chefe da equipe médica, um cético declarado, admitiu não ter explicação científica para o que estavam observando. Exames de imagem mostraram que as lesões internas, particularmente nos nervos periféricos, estavam regredindo numa velocidade sem precedentes. A ressonância magnética revelou que o edema neural havia diminuído 60% em apenas uma semana. Os granulomas, característicos da doença, estavam se desfazendo. Durante esse período, descobri através de mensagens de áudio que minha mãe me enviava que algo extraordinário estava acontecendo na congregação. Os irmãos haviam organizado uma corrente de oração ininterrupta. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre havia alguém orando especificamente por minha recuperação. Alguns irmãos relataram visões e sonhos. Uma irmã idosa disse ter visto em sonho anjos ao redor do meu leito, guerreando contra forças das trevas. Outro irmão viu uma luz intensa descendo sobre o local onde eu estava. Uma jovem da congregação testificou que, enquanto orava, sentiu a confirmação de que eu seria completamente curada e voltaria para testificar. Eles também jejuavam em escala. Cada dia da semana, um grupo diferente estava em jejum. Alguns faziam jejum completo, outros parcial, mas todos clamando por misericórdia divina sobre minha vida. Era uma mobilização espiritual que eu jamais poderia ter imaginado. Na 4ª semana, após o início da mudança, os médicos começaram a reduzir gradualmente as medicações. Não porque queriam, mas porque meu corpo simplesmente não precisava mais das doses anteriores. A inflamação sistêmica havia reduzido tanto que os corticoides puderam ser diminuídos sem causar rebote. As úlceras profundas começaram a se fechar de dentro para fora. Tecido saudável crescia numa velocidade anormal.
A enfermeira-chefe, com 25 anos de experiência, comentou que em todos os seus anos tratando hanseníase, nunca havia visto feridas desse grau cicatrizarem tão rapidamente. A pigmentação da pele começou a normalizar. As manchas hipocrômicas começaram a recuperar pigmentação. As manchas hipercrômicas começaram a clarear. Era como se meu corpo estivesse sendo renovado célula por célula. A neuropatia periférica, geralmente irreversível neste estágio da doença, apresentou melhora dramática. Os choques elétricos cessaram completamente. A sensibilidade retornou em áreas consideradas permanentemente anestesiadas. Conseguia sentir o toque suave de uma pena na pele, teste que falhava completamente semanas antes. Durante uma madrugada particularmente silenciosa, enquanto eu orava, agora conseguia permanecer períodos mais longos em oração, experimentei algo sobrenatural. O quarto foi preenchido por uma presença tangível. Não vi nada com os olhos físicos, mas senti como se estivesse envolta em amor puro. Uma paz inexplicável inundou meu ser. Era diferente de qualquer sedativo ou medicação. Era uma tranquilidade que vinha de dentro, acalmando não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Naquele momento, tive a certeza absoluta. Eu seria completamente curada. Mas mais do que a cura física, compreendi que estava recebendo uma segunda chance. Não apenas de viver, mas de viver com propósito. As lágrimas fluíam, mas eram lágrimas de gratidão, de arrependimento genuíno, de alegria pela misericórdia recebida. 6 semanas após o início da reviravolta, o teste definitivo foi realizado. Uma nova biópsia foi coletada de várias áreas anteriormente afetadas. Os resultados deixaram a equipe médica em estado de choque absoluto. Não havia mais bacilos viáveis. 0. Em um caso considerado multibacilar severo, isso era considerado impossível em tão pouco tempo. O chefe do departamento convocou uma reunião com toda a equipe. Meu caso foi apresentado como uma anomalia médica. Alguns sugeriram erro de diagnóstico inicial, mas os exames anteriores eram inequívocos. Outros propuseram uma resposta imunológica extraordinária, mas não havia precedentes na literatura médica. Um dos residentes, mais jovem e menos cético, sugeriu timidamente que talvez fosse o que a paciente havia dito desde o início: um milagre. Foi recebido com silêncio constrangedor, mas ninguém tinha uma explicação melhor. Os protocolos exigiam mais testes antes da alta. Cada exame confirmava o impossível: recuperação completa ou quase completa em todas as áreas. A força muscular havia retornado a 90% do normal. A sensibilidade estava preservada em 95% das áreas anteriormente afetadas. As lesões de pele haviam cicatrizado completamente, deixando apenas leves marcas que continuavam a clarear. A assistente social veio conversar sobre meu retorno para casa. Ela esperava ter que discutir adaptações, cuidados continuados, possível discriminação social. Em vez disso, encontrou uma paciente que mal parecia ter passado pela provação que constava em seu prontuário. A fisioterapeuta realizou uma avaliação final. Todos os testes de função motora foram bem-sucedidos. Equilíbrio, coordenação, força, tudo dentro dos parâmetros normais. Ela balançou a cabeça, maravilhada, dizendo que se não tivesse acompanhado minha evolução, jamais acreditaria que era a mesma pessoa. O dia da alta finalmente chegou. Era uma manhã ensolarada, e pela primeira vez em meses, eu podia ver claramente através da janela. O céu estava de um azul intenso, sem nuvens. Parecia que a própria criação celebrava comigo. A enfermeira que havia cantado o louvor naquela noite crucial estava de plantão. Ela entrou no quarto com lágrimas nos olhos. Disse que sabia que o Senhor faria algo extraordinário. Nos abraçamos, o primeiro abraço humano sem barreiras de proteção em meses. O médico responsável veio pessoalmente assinar minha alta. Ele olhou nos meus olhos e disse que o que havia acontecido comigo desafiava tudo o que ele havia aprendido em 3 décadas de medicina. Pediu que continuasse com essa fé, pois ela era mais poderosa do que qualquer tratamento que pudessem oferecer. Caminhei pelos corredores com passos firmes. Cada funcionário que havia cuidado de mim durante aqueles meses terríveis vinha se despedir. Muitos expressavam espanto ao me ver caminhando sem auxílio, com aparência saudável, sorrindo. Passei pela ala de isolamento onde havia sido admitida.
Outros pacientes estavam agora ocupando aqueles quartos, lutando suas próprias batalhas. Orei silenciosamente por cada um deles, pedindo que experimentassem o mesmo toque divino que havia transformado minha situação. Ao chegar à recepção, encontrei minha família esperando. Minha mãe desabou em lágrimas ao me ver. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas me abraçou forte e senti seu corpo tremer com emoção contida. Meus irmãos me olhavam como se vissem um fantasma, mas um fantasma saudável, vivo, restaurado. A viagem de volta para casa foi completamente diferente da ida. Cada paisagem pela janela parecia mais vívida, cada cor mais intensa. O sol no meu rosto era como um beijo divino. O vento entrando pela janela entreaberta trazia aromas que eu havia esquecido: terra molhada, flores silvestres, vida. Ao chegar em casa, tudo parecia simultaneamente familiar e novo. Cada cômodo guardava memórias da minha rebeldia, mas agora também representavam o lugar para onde a misericórdia me trouxe de volta. Meu quarto, que eu planejava abandonar assim que possível, agora parecia um santuário de gratidão. Ajoelhei-me ao lado da minha cama, no mesmo lugar onde anos antes eu havia orado pela última vez antes de me desviar. As palavras fluíram como um rio represado que finalmente encontra passagem. Gratidão, arrependimento, dedicação, promessas de fidelidade, reconhecimento da soberania divina. Sabia que precisava tornar público o que o Senhor havia feito. Não por obrigação, mas por transbordamento de gratidão. Passei dias em preparação espiritual, oração, jejum, leitura das Escrituras. Queria estar espiritualmente forte para enfrentar qualquer questionamento ou dúvida. Alguns familiares distantes, ao saberem da minha recuperação, sugeriram que eu havia exagerado a gravidade da doença. Outros insinuaram que os médicos haviam errado o diagnóstico. Mas eu tinha todos os exames, todos os laudos, toda a documentação médica que provava o milagre ocorrido. O dirigente da congregação me visitou para conversar sobre meu retorno. Ele me aconselhou com sabedoria, lembrando que meu testemunho tinha poder para edificar muitos, mas que deveria manter-me humilde e vigilante, pois o inimigo tentaria usar até mesmo este milagre para me derrubar novamente. O domingo chegou. Vesti-me com simplicidade, mas com cuidado especial. Ao me olhar no espelho, mal reconhecia a pessoa refletida, não pelas marcas externas da doença, que haviam praticamente desaparecido, mas pela transformação interna que transparecia no olhar. Cheguei cedo ao local de culto. Queria ter tempo para absorver cada detalhe, o aroma característico, o som dos irmãos chegando e se cumprimentando, a preparação dos instrumentos. Cada elemento que antes me causava tédio, agora me emocionava profundamente. Quando o primeiro louvor começou a ser entoado, minha voz saiu embargada, mas determinada. Cantei como nunca havia cantado antes, não apenas com a voz, mas com cada fibra do meu ser. As lágrimas fluíam livremente, mas eram lágrimas de alegria pura. Durante o culto, fui convidada a compartilhar meu testemunho. Levantei-me tremendo, não de medo, mas de emoção. Relatei cada detalhe, o afastamento, a doença, o desespero e, principalmente, a misericórdia divina que me alcançou no fundo do poço. Vi rostos conhecidos chorando. Alguns jovens que estavam trilhando caminhos similares ao que eu havia trilhado pareciam profundamente tocados. Uma mãe que tinha um filho afastado me procurou após o culto, dizendo que meu testemunho havia renovado sua esperança. O impacto foi além da congregação local. Fui convidada a compartilhar em outras congregações. Cada vez que contava, via o poder transformador do testemunho. Alguns se reconciliavam, outros renovavam sua fé, outros ainda recebiam cura para suas próprias enfermidades. Meses se passaram. Os exames médicos de acompanhamento continuavam mostrando a manutenção da cura. Os médicos, inicialmente céticos, agora usavam meu caso em conferências médicas como um exemplo de recuperação inexplicável. Mas os maiores frutos eram espirituais. Jovens que estavam se desviando voltaram aos caminhos. Pais renovaram a esperança por filhos pródigos. Enfermos fortaleceram sua fé para buscar seu próprio milagre. Meu testemunho havia se tornado uma ferramenta nas mãos divinas. Estabeleci um propósito de visitar hospitais, especialmente alas de isolamento de doenças infecciosas.
Compartilhava esperança com aqueles que enfrentavam diagnósticos devastadores. Alguns receberam cura, outros receberam paz para enfrentar sua jornada, mas todos receberam a mensagem de que não estavam abandonados. Hoje, olhando para trás, compreendo que cada momento daquela jornada tinha um propósito. O afastamento me ensinou sobre a miséria da vida sem Deus. A doença me mostrou minha completa dependência dele. O isolamento me fez valorizar a comunhão. A dor me ensinou sobre compaixão. A cura me deu um testemunho poderoso. Se pudesse mudar algo, paradoxalmente, não. Pois foi através do vale da sombra da morte que aprendi sobre o valor da vida. Foi na escuridão absoluta que a luz divina brilhou mais intensamente. Foi quando cheguei ao fim de mim mesma que descobri que Ele é o princípio de tudo. As cicatrizes físicas que restaram são mínimas, quase imperceptíveis, mas as marcas espirituais são profundas e permanentes. Sou uma pessoa transformada, renovada, redimida. Cada dia é uma dádiva, cada respiração um lembrete da misericórdia recebida. Senhor Deus, Pai Celestial, nos prostramos diante de Ti com corações gratos. Obrigado por cada vida que acompanhou este testemunho. Pedimos por aqueles que estão enfermos. Toca seus corpos com Teu poder curador. Por aqueles que estão afastados, atrai-os de volta com cordas de amor. Por aqueles que estão desesperados, renova sua esperança. Visita cada hospital, cada leito de dor. Fortalece os fracos, consola os aflitos, liberta os cativos. Que milagres aconteçam, que vidas sejam transformadas, que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.